Bom, a informação que temos aqui é que alguns alimentos são nocivos à saúde quando são reaquecidos. Imediatamente, isso, não, pessoal, aqui todo mais. Quais são eles e por quê? Nós pedimos à doutora Gabriela Sila, que é nutricionista da clínica Nutricila, para conversar um pouco conosco. Doutora Gabriela, obrigado aqui por participar aqui do nosso jornal. Olá, bom dia, eu que agradeço. Doutora Gabriela, quais são esses alimentos que não devem ser reaquecidos? Olha, eu vou falar que muita gente que está ouvindo vai ficar bem decepcionado, porque são alimentos comumente colocados na geladeira. É verdade. Vamos começar pelo mais chocante, o arroz. Arroz? O arroz, ele não... Justamente. Vamos pensar assim, o arroz, ele é um cereal, né? A gente eventualmente não sabe a procedência, né, da onde ele veio. E juntamente com isso, ele pode formar alguns esporos. Eu não sei se você já assistiu aquela série que as pessoas se transformam em zumbi. São por conta de esporos, você acredita? E olha, arroz e feijão, a gente costuma dizer que não faltam, né, na nossa mesa. Então, e acontece que o seguinte, quando ele é aquecido, por exemplo, quando a gente cozinha ele do lado de fora, ele atinge uma certa temperatura e ele vai perdendo essa temperatura de maneira gradual. A perda da temperatura, ela é mais prejudicial e depois quando colocada na geladeira para a reprodução desses esporos do que qualquer outra coisa. Vamos dizer que a gente atinge uma temperatura de em torno de 60 graus na comida. Até aí tudo bem. O problema é que quando ela perde a temperatura, ela vai atingir a temperatura do meio externo, em torno de 30, 25 graus. E essa temperatura ideal e mais adequada para a reprodução desses esporos, né? E o problema é que esses esporos, eles toleram temperaturas que são frias. Então, ele já está perdendo a temperatura de maneira gradual, a gente já está colocando isso na geladeira, né? Então, permanece. E claro, o que esses esporos podem fazer? Então, eventualmente, diarreia, vômitos, cólicas abdominais. A gente associa muito com food maps, né? Food maps são carboidratos que não são digeríveis. Isso vale também para a batata, que é um dos alimentos que a gente também não deve colocar, né? E que são nocivos à saúde quando realmente perdem essa temperatura, né? A perda gradual de temperatura, ela torna-se um pouco nociva à saúde, né? E para o nosso trato gastro. Sim, quer dizer que então, uma vez, vamos dizer, onde seria a forma melhor para acondicionar esse alimento se porventura sobrar de uma refeição? Ou arroz, ou a batata? Na verdade, seria o ideal você consumi-lo na hora, né? Ou eventualmente aquecê-lo em uma temperatura bem alta. A gente pode dizer que em contato com o ar a gente pode ter a reprodução desses esporos, né? Então, o ideal, na verdade, seria pelo menos acomodá-los em aquelas embalagens que são a vácuo, né? Que a gente perde pelo menos o contato com o ar, já minimiza bastante a reprodução, né, desses micro-organismos. Mesma coisa com o ovo, só que o ovo ele é um pouco mais tolerável, né, a gente já teoricamente sabe que não pode deixá-lo tanto tempo em geladeira, né. Sim. Nós estamos já falando do ovo frito, ovo cozido ou in natura? A gente está falando de ovos em suas preparações. Né? O ovo in natura não há problema nenhum. Só uma sugestão para as pessoas que estão ouvindo a gente, lavar a casca do ovo também já não é interessante, porque a casca do ovo ela é porosa. Se a gente tem alguma sujidade na casca e quando a gente lava, ela consegue entrar, né? Então, esse tipo de alimento não deve ser consumido lavando a casca. Agora, preparações que levam o ovo, por exemplo, não devem ser deixados e acomodados em geladeira por mais de 3 dias. Né? E é a mesma coisa preparações que levam ovo, né? Muita gente na correria do dia a dia, por exemplo, deixa ovo cozido na geladeira, né? E acaba deixando ele ali durante um pouco mais tempo. Então, uma tolerância máxima de 3 dias aí, para que a gente não tenha problemas também de intoxicação alimentar. Caramba! Sim. É muita informação, inclusive do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? A gente tenta fazer. Esses alimentos a gente encontra com eles todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Não é verdade? Sim, a gente tenta deixar o mais rápido, né, por conta da correria do dia a dia, né? E o pior de todos, na verdade, se a gente fosse listar, né, seria, na verdade, o espinafre. Né? O espinafre a gente fala que não pode aquecê-lo e depois colocá-lo em geladeira por conta de nitrato. Nitrato
teoricamente é uma substância que a gente encontra em embutidos, né? Categoriza como uma substância cancerígena, se a gente fosse dizer mais amplamente, né? Claro, isso daí, obviamente, vai desenvolver. O problema é a quantidade e a periodicidade. Por isso que a gente fala que verdes escuros são melhores se consumidos crus, né? Para que a gente não tenha essas mudanças nas características dos alimentos, né? Tá bom. Nossa, é um mundo, hein, doutora Gabriela? Sim, temos que pensar em tudo, não é? Não é brincadeira. Doutora Gabriela, muito obrigado aqui pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Bom dia. Doutora Gabriela, bom, depois que a doutora Gabriela falou, acho que a gente vai tomar mais cuidado. Olha só, arroz, batata, peixe, espinafre. Espinafre me lembrou, assim, do coitado do Popeye. Não era o Popeye que comia aquele espinafre e ficava fortão? Ele mesmo. Era ele, né? Pois é. O marinheiro Popeye. Pois é, mas é isso aí. Vamos aprendendo aqui com o pessoal.